E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar o estudo agora de tabela periódica. Nós fizemos já uma série de vídeos, né, mostrando a evolução histórica, né, como que o homem, né, criou, os cientistas criaram a tabela periódica, né, por que que ela tem essa disposição aqui dos elementos. Vimos algumas regrinhas, né, que mostram como os elementos são dispostos aqui na tabela periódica. Vimos o que, que são períodos, que são as linhas horizontais, as famílias ou grupos, que são as linhas verticais. Vimos alguns nomes específicos, né, como metais alcalinos, alcalinos terrosos, calcogênios, halogênios e gases nobres, que são as principais famílias aí, ou grupos da tabela periódica. E falamos de algumas propriedades, né, e características dos metais, dos não metais, dos gases nobres. Então, quem não assistiu essas videoaulas tem que assistir para dar seguimento a essas aulas aí. Vamos tentar fazer mais 2 ou 3 vídeos, tá? Agora nós vamos falar dessa parte aqui. Nós vamos falar das propriedades periódicas, tá? Propriedades são ditas periódicas, né? Quando elas variam, né? Com uma certa periodicidade. E essa periodicidade na variação das propriedades, ela ocorre em função do número atômico, tá? Em função do aumento ou da diminuição do número atômico. Então, isso que são as propriedades periódicas. Existem propriedades que são químicas e físicas, tá? Nós vamos estudar as químicas, e dentro das propriedades químicas, nós vamos falar do raio atômico, da energia de ionização e da eletronegatividade, tá? Mas existe ainda a eletropositividade e a eletroafinidade. Essas são propriedades químicas. Existem as físicas, que é ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e volume atômico. Eu não vou falar de todas porque para esse nível de estudo nosso aqui é suficiente você entender raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade, que é isso é o que está mais envolvido na parte de ligação química, forças intermoleculares e por aí vai. Se eu ficar falando de todas essas propriedades aqui, vai ficar muito maçante e nem todas nós vamos utilizar. O que nós utilizamos mais mesmo é raio atômico, energia de ionização e eletronegatividade. Beleza, pessoal? Então, dentre essas propriedades que eu citei, nós vamos falar dessas que estão em negrito aí, tá? Então, a primeira, o raio atômico, né? O que é o raio atômico, né? Aqui eu tenho a definição, que ele mede uma distância, né? Essa distância é a metade, é a metade, né, da distância entre dois núcleos de dois átomos vizinhos. Tem um desenho aqui que facilita o entendimento, tá? Então, aqui eu tenho dois núcleos, ó. Aqui o núcleo, né, onde eu tenho prótons e nêutrons, e aqui a eletrosfera, tá? Então, a metade da distância entre dois núcleos de dois átomos vizinhos é o chamado raio atômico. Essa distância ela é calculada e ela tem como unidade de medida o picômetro, tá? Que é esse PM aqui, ó, PM, que é 10 a menos 12 metros. Então, daí você tem noção da ordem de grandeza, né? Uma coisa muito pequena. É claro que nós não vamos ficar fazendo essa medida, tá? O nosso estudo ele é mais qualitativo e não quantitativo. Aqui nós só colocamos a definição para você ter noção do que é o raio atômico em termos matemáticos mesmos, tá? Então aqui eu tenho o raio atômico do cloro, do carbono, do cloro com carbono. Tá aí como que é feito essa medida, beleza? Aí nós vamos estudar como que é a variação, tem tanto dentro de um grupo quanto dentro de uma família, de um período, tá? Melhor dizendo. Então nós vamos analisar primeiro a variação do raio atômico em um mesmo grupo ou família. Lembrando que grupo ou família são as linhas verticais, né? Então aqui eu vou pegar só uma família como exemplo, que é a família dos metais alcalinos. Lembra que o hidrogênio está aqui, mas ele não faz parte, né, dessa família, desse grupo. E aqui eu tenho esses metais, ó, do lítio até o frâncio, tá? Quando você aumenta o número de camadas, ocorre o aumento, né, do tamanho do átomo. Dessa forma, ó, em um grupo, o raio aumenta de cima para baixo. Então, sempre eu vou ter o aumento do raio atômico entre elementos de um mesmo grupo, de cima para baixo. O que quer dizer isso? O césio aqui, ó, ele tem um raio atômico maior do que o rubídio. O césio tem um raio atômico maior do que o lítio. Porém, o frâncio aqui, ó, tem um raio atômico maior que o césio.
Então, quanto mais abaixo dentro de um grupo um elemento tiver, maior vai ser o raio atômico, simplesmente porque ele vai ter mais camadas, né? Aqui, por exemplo, ó, tem o lítio, distribuição eletrônica dele, né? O sódio, e aqui o potássio. Então, se você perceber aqui, ó, quanto maior o número de camadas, ó, aqui eu tenho 2 camadas, aqui eu tenho 3 camadas, ó, vai até 3, e o potássio aqui, ó, 4 camadas, vai até o 4s1. Então, o potássio tem um raio atômico maior do que o sódio. Beleza, pessoal? Então, sempre, ó, dentro de um mesmo grupo, o raio vai aumentar de cima para baixo. Essa é a ordem crescente. E isso aqui eu falei para os metais alcalinos, mas vale para qualquer grupo, qualquer família. Agora nós vamos analisar a variação do raio atômico em camadas, tá? Que são os períodos. São as linhas horizontais, tá? Em um período, né, o número de camadas é o mesmo. O que muda é a carga nuclear, né, que é o número de prótons. Ele sempre aumenta da esquerda para a direita, tá? Então aumenta o número atômico entre os elementos da esquerda para a direita na tabela periódica. Consequentemente, vai aumentar a atração do núcleo sobre os elétrons periféricos, que são aqueles mais afastados do núcleo, tá? Dessa forma, em um mesmo período, ó, quanto maior o número atômico, menor o tamanho do átomo. Então vamos pegar aqui, ó, a segunda camada, o segundo período, né? Período L. Aqui eu tenho o primeiro elemento do grupo 13, o primeiro elemento do 14, o primeiro do 15, até o grupo 17, que são os halogênios, flúor. Todos esses elementos estão na mesma linha horizontal, no mesmo período lá da tabela periódica. Vamos fazer a distribuição eletrônica. Ó. Boro, carbono, nitrogênio, oxigênio e o flúor. Percebam aqui, ó, que nós estamos olhando a quantidade de elétrons da última camada. Ó, o flúor tem 7 elétrons, o oxigênio tem 6, o nitrogênio tem 5, o carbono tem 4 e o boro tem 3. Entre esses elementos aqui, ó, que estão no mesmo período, quem tem o maior raio? Quem tem o maior tamanho aqui? Ó? O boro. E quem tem o menor? O flúor. É isso aqui que você tem que guardar. Ó. Em um período, quanto maior o número atômico, menor o tamanho do átomo. Então, aqui, ó, o número atômico do flúor é 9 e do boro, 5. Quem tem número atômico maior entre o flúor e o boro? O flúor, né? 9. Então, ele vai ter o raio atômico menor. Então, ó, entre elementos de um mesmo período, a variação do raio vai ser sempre da direita para a esquerda. Olha o sentido da seta aí, ó. Então, B tem um raio maior do que o C, N tem um raio maior do que o F e assim por diante. Dá para a gente generalizar, ó, a ordem crescente do raio atômico. Entre elementos que estão no mesmo grupo, ou seja, na mesma coluna, vai ser sempre de cima, né, de cima para baixo. E entre elementos que estão no mesmo período, que é na mesma linha, é sempre da direita para a esquerda. Então, se eu comparar aqui, ó, o bário com o bismuto, que é esse aqui, ó. Quem tem maior raio? Eles estão na mesma linha, ó, horizontal, que é o mesmo período. Quem está mais à esquerda. Então, o bário tem raio atômico maior do que o bismuto. Se eu comparar aqui o magnésio com o bário, quem tem maior raio? O bário, aliás, né? Porque ele está mais abaixo do que o magnésio. Eles estão na mesma coluna, no mesmo grupo. Beleza, pessoal? Então, vou encerrar essa primeira parte dessa aula das propriedades periódicas. Em uma próxima aula, nós continuamos a fazer o estudo aí desse conteúdo. Até mais!